Olá, vamos introduzir os sacramentos. O que são os sacramentos? São sinais sensíveis e eficazes que Deus usa para nos comunicar a sua graça. O que é isso? Sinais sensíveis, porque o ser humano precisa perceber as coisas pelos sentidos. Então, todos os sacramentos têm uma parte sensível. Tem uma parte, o batismo é a água, o crisma é o óleo e as palavras que o bispo fala. A Eucaristia é o pão de trigo e o vinho. A unção dos enfermos é o óleo. O matrimônio são os noivos. A confissão são os pecados, né? Toda essa parte sensível, a parte que a gente ouve ou vê, ou fala, né? No caso, na confissão. Então, e depois que Deus usa para nos comunicar a sua graça. Cada sacramento tem uma graça especial, é a graça sacramental que a gente chama. E a gente vai entender por que primeiro são 7 sacramentos. A gente vai relacionar isso com a nossa vida cotidiana. 7, todo mundo nasce, né? A primeira coisa para você existir é nascer. O seu corpo nasce no dia do seu nascimento e sua alma nasce no dia do seu batizado. Você tem uma alma que está, vamos dizer assim, morta. E quando ela é batizada, ela é invadida por Deus, pelo Espírito Santo. Você recebe as virtudes infusas da fé, da esperança e da caridade. Se eu pudesse tirar uma foto da alma, aquela alma vai virar uma coisa maravilhosa. Coisa que estava escura, apagada e tal, de repente se encheu de luz. Então o batismo é um nascimento. Sem o nascimento não tem nenhum outro sacramento. Sem o nascimento não tem nada na vida, não tem alimentação, não tem remédio, não tem nada. Então, o sacramento mais importante é o batismo. Nós vamos ter uma aulinha só sobre o batismo, mas é importante saber disso. Quanto antes você puder batizar o seu filho, batize. Se o seu filho que está para nascer corre risco de vida, batize ele no hospital. O médico pode batizar com a intenção de batizar, né? Porque o que precisa para batizar? Tá? Isso é importante, eu vou falar, mas depois nós vamos falar com mais calma. É você ter água, não precisa ser água potável, precisa ter água. Jogar na cabeça da criança e falar: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com a intenção de batizar, com a intenção de que ele receba esses dons do Espírito Santo, esses dons de Deus. Tá? Num momento extremo, sei lá, no caso o barco está afundando, tem alguém que quer ser batizado, que não foi batizado, né? Batiza. Quer dizer, o batismo ele livra de todos os pecados cometidos até então. Tá? Quando você nasce, você não tem nenhum pecado, porque você tem só pecado original. Então, limpa a alma do pecado original, vamos dizer assim, te dá a graça santificante. Se você é batizado depois de adulto, tudo que você cometeu até então, você é perdoado também. Tá? Se você morrer no minuto seguinte, você está salvo. Tá? É uma coisa assim, uma bondade de Deus. Mas o batismo faz parte é o primeiro sacramento. Depois, tudo que nasce, a tendência é crescer, né? Se não cresce, fica deformado. Um anão, por exemplo, é uma pessoa que deveria ser grande, mas ficou pequena. É desproporcional a cabeça do corpo, o jeito de andar, as perninhas curtas. O crescimento da nossa alma é o sacramento da crisma, ou confirmação. Chama de confirmação porque a criança recebe um pouco mais velha, 10, 11, 12... às vezes 14, 15 anos, quando ela já tem uma certa noção, né, que ela recebeu da fé e ela é capaz de defender a fé. É o sacramento para nos tornar soldados de Cristo, né, defensores da fé. E para que a gente alimente a nossa fé por conta própria. Né? Então você recebe essa ajuda espiritual de Deus e o seu dever é alimentar isso. Né? Você recebe a graça do sacramento. No momento do sacramento, é um bispo que normalmente celebra a crisma e
você tem que continuar com isso, não pode se afastar da fé, né? Ao contrário, é aproximar os outros da fé. Então, o crescimento equivale a crisma. Depois, para crescer, a gente precisa do alimento, né? E qual que é o alimento da nossa alma? É a Eucaristia. O que é a Eucaristia? É o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que vem morar na hóstia consagrada, naquele pãozinho feito de trigo, naquele vinho feito de uva. Corpo, sangue, alma e divindade de Deus, Criador, que vem morar ali no momento da missa. Então, o único lugar que se prepara a Eucaristia é na missa. Essa Eucaristia pode ser levada depois para um doente no hospital, que não pode frequentar a missa, mas a preparação, a transformação, a transubstanciação, que se chama, do pão e do vinho, no corpo, sangue, alma e divindade de Deus, é só na missa. E quem pode celebrar isso é só um sacerdote ordenado, tá? Não é qualquer pessoa. Nós vamos falar daqui a pouco do sacramento da ordem. Então, o nosso alimento é a Eucaristia. Quando que a gente deve receber esse alimento? Se possível, diariamente. A igreja pede que receba-se que a gente frequente a missa aos domingos. Então, na missa que se prepara, se você estiver em estado de graça, você pode comungar. E para não ficar assim, solto, falar, olha, não estou em estado de graça, assisti missa o ano inteiro, mas não comunguei, ela fala, olha, você tem que comungar pelo menos uma vez por ano, por ocasião da Páscoa. Então, por ocasião da Páscoa, se faz um mutirão de confissões, etc., para facilitar que as pessoas comunguem. Mas você não vai comer uma vez por ano, né? Você vai comer de preferência todo dia. Então, você procure se alimentar em todas as missas, pelo menos que você vai. E você deveria ir pelo menos todos os domingos, tá bom? Depois, a gente fica doente. A nossa alma também fica doente. Qual que é a doença da nossa alma? São os pecados. É toda vez que você comete um pecado, você está ferindo a sua alma. E como é que você trata desse ferimento? Né? Com a confissão. A confissão você faz com um sacerdote também. Você vai falar os seus pecados, você vai estar arrependido deles, fazer um exame de consciência, se arrepender, falar os pecados, fazer um propósito para não cumprir, para não voltar a fazer esses pecados, e receber o perdão de Deus e a graça santificante de novo. Você perde a graça santificante quando você corta a sua ligação com Deus através do pecado. É muito importante estar em estado de graça, sempre, né? Você vai ficar assim, todos os seus atos têm um valor sobrenatural. Você está com a graça santificante te ajudando. Então, confesse sempre que precisar, tá? Não tenha vergonha. Tá? Deus já sabe o que você fez, Ele deu um caminho simples para você receber o perdão, que é falar para um sacerdote que vai te dar um conselho, que vai rezar por você, que vai saber que você foi corajoso e humilde de falar os seus pecados e vai te dar o perdão, né? Você vai sair fortalecido para lutar, para não voltar a cair naquele pecado. Se cair, volta a confessar, tá? Então a confissão é isso. Você vai tomar o remédio sempre que for necessário. Depois, tem um outro sacramento, um momento difícil da nossa vida, que é o momento da morte, né? A pessoa que está em risco de vida, que vai fazer uma operação, que pode morrer na mesa de cirurgia, ou que está com uma doença grave, né, que está se prolongando, ela recebe um sacramento que chama unção dos enfermos, ou extrema unção, né? É um sacramento que você pode também receber várias vezes, né? Eu recebi há 15 anos atrás 3 vezes seguidas por risco de morte, né? Então, é um sacramento que fortalece a nossa alma, tá? Para a gente morrer em paz. Eu lembro da minha avó, que estava com câncer, né? Câncer no estômago, ela recebia transfusão de sangue e evacuava sangue todo dia, estava muito fraca, uma pressão muito baixa. E eu levei um sacerdote para ela se confessar, para ela receber a unção dos enfermos. E depois que ela recebeu, ela falou assim, está chegando a minha hora, né, para encontrar meu Pai, né, meu Pai Celeste, né, encontrar Deus. Com a graça de Deus eu vou chegar a Deus.
E eu comecei a chorar. Ela falou, não chora, logo, logo a gente está junto de novo. Maior serenidade, maior tranquilidade. E no dia seguinte ela faleceu, né? Eu nunca esqueço disso, porque essa serenidade, né, ela recebeu do sacramento, tenho certeza, né? Ela estava sofrendo muito, recebeu o sacramento, ficou serena e entregou a alma para Deus, né? Sacramento da unção dos enfermos. Depois, tem um sacramento, tem 2 estados de vida que exigem muita responsabilidade e muita dedicação. E Deus ajuda a gente a viver esses estados. O primeiro estado que eu queria falar é o matrimônio, você se casar. O casamento é uma coisa assim, como é que dá certo um casamento? 2 pessoas diferentes, sexos diferentes, pensam diferente, são criados por famílias diferentes e dá certo. Dá certo com a graça de Deus. Antes da graça de Deus, antes da graça de Jesus Cristo, o sacramento, até o Antigo Testamento, eles aceitavam a pessoa ter várias esposas, aceitavam a carta de repúdio, não dá certo, manda a mulher embora, né? Era uma coisa assim, até cruel, né? Você casa com uma mulher, quando você está mais velho, você manda ela embora, né? Mas é porque não tinha graça de Deus, essa graça sacramental. Com a graça sacramental, casam em 3. Marido, a mulher e Deus. E Deus tem um interesse em fazer aquele casamento funcionar. Então, sempre pedir essa ajuda a Deus, casar na igreja, pedir... Quem dá o sacramento do casamento é o noivo para a noiva para o noivo, com a testemunha do padre, tá? Testemunho do padre. Então, é muito importante escolher muito bem o parceiro ou a parceira. É muito importante casar na igreja. Existe um sacramento para isso, que é o sacramento do matrimônio. E um outro estado que é fundamental para que a igreja exista, né, para que exista a missa, exista a confissão, exista tudo, é o sacramento da ordem. Uma pessoa que se sente chamada para Deus, para dedicar totalmente a vida dela a Deus, que não vai constituir uma família natural, vai ter uma família espiritual, e ele vai estudar, vai se afastar do mundo, vai ficar disponível para onde quiserem mandar ele. É o sacramento da ordem. Ele vai estudar filosofia, teologia, vai estudar as escrituras, etc., para poder depois celebrar a missa, celebrar os sacramentos, dar a absolvição na confissão, né? Vai servir os outros e servir com disponibilidade, vai fazer 3 votos normalmente: um voto de obediência, um voto de castidade e um voto de pobreza. Vai se desapegar dos bens materiais, se desapegar da própria vontade, através da obediência, né? E da próprio prazer sexual, que a gente falou outro dia, né? Através da castidade. Castidade que é uma continência completa, ou seja, nunca vai ter relação, não vai ter nem contato. Por isso que é bom o padre evitar contato com mulheres, etc., porque às vezes a tentação faz o ladrão, né? Então é importante manter uma certa distância, um certo pudor, um certo respeito. E se vê que na paróquia não está dando certo, pede para ser transferido, fala, tá perigoso aqui. Então são 7 sacramentos. Vocês perceberam que são 7 estados de vida que todas as pessoas vivem, né? Então, nascer, crescer, se alimentar, tomar remédio, se preparar para a morte, depois o casamento ou a ordem, né? Quem casa não vai ser padre, quem é padre não vai se casar. Pelo menos na Igreja Católica é assim, tá bom? Então essa é uma introdução, nós vamos falar agora de um por um, tá bom? Primeiro o batismo, depois a crisma e vai nessa sequência. E por último, para acabar com a catequese, nós vamos falar sobre a oração. Vou fazer uma revisão de tudo, tá? E eu espero que vocês, pais, estejam participando, para que a fé de vocês, que às vezes está adormecida, ela acorde. Não existe católico não praticante, tá? A mesma coisa que não existe atleta não praticante. Se você é atleta, você pratica, tá certo? Se você é católico, você pratica a sua fé.
e vive a sua fé. E educa o seu filho na fé. Tá bom? Até a próxima, gente.